Boa tarde, senhor Casimiro. Está me escutando? Casimiro, está me escutando? Opa, acho que aconteceu um eco aí. Resolvido agora. Foi? Parece muito o barulho do meu ventilador ou não? Não, tá tranquilo. Para mim, eu espero então que tá bom. depois, se o público não atrapalhe o público, mas para mim tá bom. Então, acho que já é um bom sinal também. Você fala de Pernambuco, né? Você está em Pernambuco? Não, eu estou em São Paulo. Na verdade, estou na É? cidade de Guarulhos. Estamos próximo ainda, quer dizer, eu estaria em Guarulhos se não fosse a pandemia, era mais indo para a Unifesp sempre, né? Sim, muito bem, muito bem. Eu estou no interior aqui. Muito bem, bem-vindo, bem-vindo. Então, a gente vamos aquecendo devagarinho, o público acho que está começando a chegar, nós estamos já transmitindo ao vivo a live pelo canal da FAFIC, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras, cidade de Cajazeiras, no Alto Sertão da Paraíba, e a FAFIC está fazendo história, né, há 50 anos. Quer dizer, este é um ano, então, de celebração para a comunidade da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras, porque está completando aí 50 anos. Ótimo. E tem já, inclusive, atividades previstas para o mês de novembro, com o seminário de filosofia. No mês de novembro está programado, já tem uma programação prevista. E essa live aqui, ela tem um pouco esse objetivo, que é, primeiro, vamos dizer, celebrar, aí, no sentido de celebrar os 50 anos da FAFIC, e de colocar em dia um pouco os estudos aí sobre a recepção de Nietzsche na literatura. Eu lembro que acho que em 2017 você participou justamente de um evento que o Ivo organizou, o professor Ivo da Silva Júnior, Isso. que é o fundador do SEMBRA, o Centro de Estudos Nietzsche, Recepção no Brasil. Uhum. E, na ocasião, eu lembro que você participou e eu estava fazendo sanduíche e participei assim, à distância, com interrupções. E, enfim, lembro que você participou, sei também que você tem uma tese, né, sobre Augusto dos Anjos, então o objetivo é esse, a gente conversar e ver como é que está os estudos a respeito da recepção de Nietzsche na literatura, em particular, então, Augusto dos Anjos e José Lins do Rego. Vamos ver o resultado disso. Muito bem, então eu acho que falta ainda, vamos assim, um minuto, basicamente já está no nosso momento, vamos dizer, oficial de darmos início à nossa live. Mais uma vez, então, eu quero agradecer Fábio, Martinelli, Casemiro, por aceitar esse convite. E aí, então, eu passo agora, bem vagarosamente, vamos dizer, por uma apresentação do Casemiro, que, inclusive, atualmente, né, Casemiro, está fazendo já o pós-doutorado aí na Unifesp, né? Exatamente. Exatamente. Mas, então é isso. O Casimiro é doutor, terminou o doutorado em 2015 pela Unicamp, em 2008 o mestrado em História, né, Teoria e História Literária pela Unicamp, então especialista em História Cultural, licenciado em História também, e atualmente tem, portanto, licenciatura em Letras, Português e Inglês, tem experiência nas áreas de Letras e História, com ênfase na teoria literária, poesia moderna brasileira, história da literatura, ensaio de literatura e ensino de história, atuando principalmente nos seguintes temas: poesia brasileira, literatura brasileira,
poesia de Augusto dos Anjos, leitura e produção de textos, história cultural e historiografia. Então, nossa, um currículo extremamente rico. E dessa riqueza toda, uma delas me toca de perto, que é a poesia de Augusto dos Anjos. Poesia de Augusto dos Anjos. Tudo bem, então, é isso, então, e uma vez, então, aí apresentado o Fábio, eu vou falar, então, rapidamente agora aqui da ideia mais geral da nossa live, um pouquinho do histórico dela, e em seguida eu vou passar a palavra para você, Casimiro. Então, rapidamente, Casimiro já sabe, claro, conversamos junto e chegamos à conclusão aí desse título, Recepção de Nietzsche em Augusto dos Anjos e José Lins do Rego, porque isso segue já uma certa programação, Casimiro, que na última live que eu recebi, que eu realizei, no dia 28 de maio de 2020, aqui também pela FAFIC, né, falamos então sobre a filosofia de Nietzsche no Nordeste brasileiro. Na ocasião, nós vimos que a primeira recepção da filosofia de Nietzsche no Brasil começou pela região Nordeste do país, ainda no final do século XIX. Como aconteceu essa recepção nordestina do pensamento nietzschiano? Quem foram os protagonistas desse momento? Quais teriam sido as suas influências culturais? Essas eram as nossas questões na ocasião. E procuramos oferecer respostas a elas, né, a essas perguntas, a partir de uma análise da produção realizada sobre Nietzsche, deixada por dois intelectuais nordestinos. No caso, Tobias Barreto. Há documentos que comprovam que Tobias Barreto já estava lendo Nietzsche em 1876, já havia revistas e já havia até feito citação sobre Nietzsche. E depois, já um pouquinho mais distante, no início do século XX, eu falei um pouco do Gilberto Freire. Então, na ocasião, o meu convidado discorreu sobre, aspas, a recepção de Nietzsche na Escola do Recife. Portanto, com aquele mesmo que fundou a Escola do Recife, o Tobias Barreto, que, como eu disse, no final ainda do século XIX, 1876, já estava lendo Nietzsche, já estava citando Nietzsche em artigos publicados na imprensa do Recife. Assim, hoje, então, retomamos nossos estudos, sabendo que, portanto, do ponto de vista histórico, geopolítico, a história da recepção do pensamento nietzschiano no Brasil teve início no Nordeste, ainda então no final do século XIX, e não obstante, cabe ainda especificar melhor a maneira pela qual essa recepção aconteceu. Nesta live, propomos justamente pensar a face paraibana dessa recepção. Afinal, quais foram as contribuições dessa recepção de Nietzsche na história da crítica e da criação literárias, em particular, de Augusto dos Anjos e José Lins do Rego. Essa é a nossa, vamos dizer assim, a nossa problemática do momento e nesse primeiro momento nós teremos então uma fala aqui com o professor Casimiro a respeito do seguinte título, né? Recepção de Nietzsche na poesia de Augusto dos Anjos. Então, eu passo a palavra para você, professor Casimiro. É com você. Nos fale um pouquinho, então, da recepção de Nietzsche na poesia de Augusto dos Anjos. Muito obrigado, professor Geraldo. É um prazer estar aqui falando com vocês, né, sobre esse tema que é tão caloroso, apesar do excesso de calor que vivemos, né, mas tão caloroso, né, para todos nós, que é a recepção nietzschiana. Para mim foi um encontro muito feliz, ter descoberto, de certa maneira, ter atentado, foi o meu tema de doutorado, não foi completamente dedicado à recepção
do Nietzsche pelo Augusto dos Anjos, mas não haveria como eu ter desenvolvido o que desenvolvi sobre a minha leitura de Augusto dos Anjos sem compreender essa recepção, uma vez que o meu debruçar sobre o que é a poesia de Augusto, o que pode ser, o que pode nos dar a poesia de Augusto, é uma dimensão do trágico moderno, que é talvez um dos grandes heróis desse modo de pensar o trágico moderno, o trágico dionisíaco, que é o pensamento do Nietzsche. Então, aí acabei participando, né, do evento com o professor Ivo e conhecendo vocês, né, e participando da publicação na revista Cadernos Nietzsche, né, um grupo tão coeso, tão coerente, tão intenso nas suas investigações. É uma honra estar no meio desse grupo tão aguerrido de investigação. Queria agradecer primeiramente a você, professor Geraldo, pelo contato, pelo convite. Agradecer a FAFIC, parabenizar a faculdade pelos 50 anos. É muito bom a gente participar do aniversário das pessoas, né, das instituições assim, e que legal, né, que encontrar uma instituição trabalhando com educação, com filosofia no Brasil. Isso é sempre muito bem-vindo. Bom, primeiramente, eu gostaria de começar apresentando um pouco o poeta Augusto dos Anjos. Eu sei que talvez, né, não se faça, não seja tão fundamental. Me parece que o poeta Augusto dos Anjos é um sucesso, né, há muito tempo é um sucesso, mas enfim, né, o nosso querido Augusto Carvalho Rodrigues dos Anjos nasceu em 1884. Ele é filho de Alexandre Rodrigues dos Anjos, que foi aluno da Faculdade de Direito da chamada Escola do Recife, e foi aluno de Tobias Barreto, né? Personagem tão importante, né, para a construção dessa recepção nietzschiana. Interessante que Augusto dos Anjos cursou a Faculdade de Direito do Recife, mas cursou num modo de estudo na época que não era exatamente a distância, mas é o chamado curso de exame vago. O Augusto dos Anjos, ele ia fazer a prova na Faculdade de Direito do Recife e estudava com seu pai, Alexandre dos Anjos. O que se torna mais interessante em termos para a gente pensar a recepção, porque o Augusto não foi aluno do Tobias Barreto. Tobias Barreto era um visionário, né? Era um grande alemanista, né? Ele tinha um jornal, né, na cidade de Escada, né, sobre de pensamento. O jornal era alemão, se não estou falando besteira. Então, é interessantíssimo que o Augusto ele tenha sido educado pelo pai. Então, Augusto se torna uma espécie de... Ele segue a linhagem de Tobias, que já não era a linhagem que em época do próprio Tobias Barreto, na época dele, porque foi aluno do seu próprio pai, né? Só que o Augusto dos Anjos era Tudo certo? Tudo ok? Falhou um pouquinho só na hora em que você começava a falar do Augusto dos Anjos. Joia. Tudo bem, vamos tranquilo, devagar. Okay. Eu acho que a conexão tá ficando melhor agora, eu consigo te ver bem, te ouvir. Joia. Você pode tomar devagarinho, aí eu já vou pedindo desculpas de não ter falado das suas publicações, do artigo que você, por exemplo, publicou nos cadernos, mas vamos lá, acho que eu estou te escutando, estou te vendo bem, vamos lá. Não, sem problemas, professor, imagina, fui muito bem apresentado, muito obrigado. Enfim, o Augusto dos Anjos, né, foi educado pelo pai, né, indo fazer provas na Faculdade de Direito de São Francisco. Então ele se torna uma espécie de... Ele segue a linhagem de Tobias Barreto, indiretamente por conta de ter sido aluno do próprio pai. O pai é uma importância muito grande na poesia de Augusto. Quem conhece a obra de Augusto dos Anjos sabe que ele tem poema dedicado ao pai, tem a própria figura da árvore do tamarindo, que é onde ele tinha as aulas com o pai,
não é? E Augusto dos Anjos era filho de do engenho decadente nordestino, né, do Pau d'Arco, né, que, aliás, Augusto dos Anjos é tipicamente um personagem de José Lins do Rego, né, isso que é muito interessante, né, e o que chama atenção é que ele sai da Paraíba em 1910, que ele se casa com Esther Fialho e parte ao Rio de Janeiro, se deparando com o Rio de Janeiro em guerra, com plena revolta da Chibata, vai tentar se estabelecer mais como professor do que como advogado, ele tinha muito mais o tino professoral, mas vai passar bastante necessidade, nesse momento que a gente vai ter, inclusive, o poema famoso, o soneto de Augusto dos Anjos, que ele dedica ao filho morto, ele tem um filho, né, natimorto, né, um soneto bastante conhecido. Em 1911, Augusto dos Anjos consegue se estabelecer finalmente, ainda que com ganhos parcos, no Colégio Dom Pedro II e na Escola Normal, mas ainda com poucos rendimentos para o professor, né, como manda a certa tradição, né, brasileira. Em 1912, ele consegue publicar o seu único livro de poemas, né, que ele publica em vida, chamado Eu, né? E ele publica emprestando do irmão o valor de 55 mil réis, né, de Odilon dos Anjos, não é? E ele publica uma tiragem de 1.000 exemplares. Esse livro fica esquecido de público e crítica, né? Em 1914, ele ruma para Leopoldina, Minas Gerais, onde a gente tem um museu, se não me engano, Casa de Augusto dos Anjos, né? E lá ele foi diretor de grupo escolar, né, em Leopoldina, mas em 1914 ele contrai pneumonia e vem a falecer, né, em 12 de novembro do mesmo ano de 1914. Existem certas lendas que circulam Augusto dos Anjos, muito comuns, né, e que também circundam, né, Álvares de Azevedo, né, que seria um poeta que morreu de tuberculose, um poeta noctívago. Não, nem Álvares de Azevedo era o seu próprio lírico, Álvares de Azevedo não era um poeta noctívago, como se dizia na sua própria poesia, o poeta romântico Álvares de Azevedo, né, que faleceu em 1850, pelos idos de 50, nem Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos era um bom pai de família, professor, advogado, né, e poeta esmeroso da palavra, e faleceu por conta de uma pneumonia, porque foi no enterro de um professor colega, acabou pegando uma gripe, que evoluiu para pneumonia e faleceu. A sua obra passa desconhecida até 1920, aproximadamente, quando Horry Soares reúne outros poemas à obra Eu, publicando uma obra chamada, o amigo Horry Soares, da Paraíba, publicando uma obra chamada Eu, Poesias Completas. Essa obra vai dar base à nossa conhecida hoje, ao nosso livro conhecido Eu e Outras Poesias, né? Que é o livro publicado originalmente em 1912 e depois acrescido de outros poemas. Em 1928 sai a terceira edição desse Eu e Poesias Completas, que daí se torna um sucesso de crítica e de pública, e Augusto dos Anjos se torna muito conhecido desde então. O que eu gostaria, feita essa primeira apresentação, eu gostaria de pensar um pouco a obra Eu. O meu estudo no doutorado se debruçou bastante sobre o livro, publicado em 1912. Não que eu passe ao largo dos demais poemas, como a gente vai ver. Mas o meu foco é no livro de 1912. E o livro de 1912, ele é muito interessante porque ele tem um total de 58 poemas, e ele é bastante conhecido por ser um livro que muitos acreditam a ele e ao poeta, de ser o chamado Poeta da Morte, né? E existe um problema nesse epíteto que ficou famoso, né, dentre a crítica literária e alguns leitores de Augusto, no meu modo de ver. Porque Augusto dos Anjos não pode ser o poeta da morte. Justamente ao contrário, Augusto dos Anjos é o poeta da vida. Porque Augusto dos Anjos é o poeta da decomposição. E a sua obra trata de uma dimensão físico-química, de química orgânica, de biologia, e que supõe
que depois da decomposição da vida virá o cosmos novo, para usar o próprio termo de Augusto dos Anjos, né? Como ele diz no poema Os Doentes, o vagido de uma nova humanidade. Então, o que eu acho muito interessante é que, para quem pega pela primeira vez o eu, né, o livro nas mãos, você vai ter um livro que é um compilado de 58 poemas. Mas é mais do que isso, porque existe uma organização, existe uma organicidade na composição da obra. Eu gosto de ler o livro Eu, mais ou menos como se a gente tivesse um livro que fosse devoto um pouco do Inferno de Dante, ou ainda como se a gente estivesse diante do Casamento entre o Céu e o Inferno, do William Blake. Né? A gente está diante de um livro que a gente pode ler os poemas individualmente, mas eles funcionam numa chave, numa espécie de périplo, em que o eu lírico caminha, como diz o William Blake, né, pela alçada dos mortos, como um Dante que percorre os círculos infernais e vai perpassando estações, só que esse inferno é um inferno de dentro, é um inferno de fora, mas concomitante ao inferno de dentro do próprio poeta, porque ele percorre essas estações infernais, né? E dentro dele mesmo. O mundo é o mundo contemporâneo, é o mundo de dentro e de fora desse eu lírico. E esse eu lírico, ele se veste de máscaras e se despe de máscaras, tomando vozes e abandonando vozes, se despindo até que no final não sobre nada de sua última carnadura. O crítico Sérgio Alcides gosta de falar numa espécie de sucessão, uma queda sucessiva de máscaras, indefinidamente, como se o seu lírico tirasse a máscara da máscara, e depois a máscara da máscara, que fosse caindo, indo indefinidamente. Eu gosto por isso, eu acho interessante a gente ler o Eu de Augusto dos Anjos, tendo em vista, para destacar dos muitos poemas, e quem gosta de Augusto dos Anjos se encanta com vários, eu destacaria 3 poemas. O primeiro, Monólogo de uma Sombra, que é a abertura. Um poema central, que é um longuíssimo poema chamado Os Doentes. E o último poema, o poema Mistérios de um Fósforo. Não porque esses poemas são os poemas principais, de forma alguma, né? Mas porque esses poemas eu convido os leitores a fazer exercício, pegar esses 3 poemas e observar como existe esse movimento, como a gente pudesse entender a obra Eu como uma espécie de grande peça dramático-épica. A gente está entre uma tragédia e entre uma jornada de um herói, uma espécie de anti-herói. Né? E aqui eu acho interessante a gente observar que logo no primeiro poema a gente encontra a máscara da natureza exausta. Lembremos que o primeiro poema, Monólogo de uma Sombra, ele começa com a voz, que não é a voz do poeta. Abre aspas e começa, e eu leio aqui um pedacinho. Sou uma sombra, venho de outras eras, do cosmopolitismo das moneras, pólipo de recônditas reentrâncias, larva de caos telúrico procedo, da escuridão do cósmico segredo, da substância de todas as substâncias. E ele continua, como um pouco de saliva cotidiana, mostro meu nojo à natureza humana. A podridão me serve de evangelho, amo o esterco, os resíduos ruins dos quiosques, e o animal inferior que urra nos bosques é, com certeza, meu irmão mais velho. E aí a gente vai andando no poema, e mais adiante a gente vai vendo que aparece a figura de uma outra persona, no meio dessa voz da sombra, que é a figura do filósofo moderno. E ele aparece aqui. Aí vem sujo, a coçar chagas plebeias, trazendo no deserto das ideias o desespero endêmico do inferno. Com a cara hirta, tatuagem de fuligens, esse mineiro doido das origens que se chama o filósofo moderno. Quis compreender, quebrando estéreis normas, a vida fenomênica das formas, que iguais a fogos passageiros luzem, e apenas encontrou na ideia gasta o horror dessa mecânica nefasta, a que todas as coisas se
se reduzem. Nesse mesmo primeiro poema, a gente vai continuar, a gente vai ver outro personagem, que é o sátiro Peralta. Este outro agora é o sátiro Peralta, que o sensualismo sodomita exalta, nutrindo sua infâmia leite a trigo, e por aí vai. Na próxima estrofe a gente encontra brancas bacantes bêbadas o beijam. São as bacantes da tragédia, né, do canto a Dioniso, né, coroando de Hera, né, esse fauno, esse sátiro Peralta que aparece aqui. E até que no final, né, a gente vai encontrar um poeta desse primeiro poema já, né, esgarçado diante do terror da presença de uma natureza cansada da ciência, né, da ciência e dos desmandos do logocentrismo da civilização ocidental. Né? Tem um trecho no poema que ele fala, né, longe da abstrusa ciência fria, prova ao mundo odiento que a arte que renova. Ou seja, tem todo um trabalho da arte contra a ciência, criando uma espécie de... O poema de Augusto dos Anjos é famoso por trazer termos científicos, mas fazendo uma espécie de anticiência, ou como gosta José Paulo Paes, o cientificismo às avessas, o evolucionismo às avessas, como quem parodia a ciência e brinca de descarnar a ciência com os seus versos, fazendo um verso que é científico, mas não é científico, ironiza a ciência. Um verso que é formal como o verso parnasiano, mas não é parnasiano, muito menos a elegância equilibrada de um Olavo Bilac, que tem a sonoridade de um simbolista, mas não tem o jogo das formas claras de um Cruz e Souza. Afinal de contas, o que é essa mutação estranha chamada Eu de Augusto dos Anjos? Aí que eu chamo a atenção para um detalhe teórico, que eu peço licença aos filósofos de carreira, porque afinal não é exatamente meu métier, mas enfim, né? Fazendo uma breve colocação, me corrijam se eu não estiver, que eu não esteja errado, tomara, né? Que assim, muito se fala da presença de Schopenhauer na poesia de Augusto dos Anjos, isso é bastante comum. E ao longo dos meus estudos eu não vi ninguém tratando com a questão da presença de Nietzsche. Fala-se que existe a presença nietzschiana, mas eu pensei, mas onde está? Como isso opera? Né? E daí que eu acho interessante lembrar que o próprio Nietzsche foi um aluno, né? Ele se colocava como sendo aluno de Schopenhauer. Né? Eu gosto disso, digo isso no meu artigo, na minha tese, que acredito que a poesia de Augusto dos Anjos parte do corpo fenomênico de Schopenhauer e deságua no corpo dionisíaco de Nietzsche. Porque a dimensão do trágico é importante para ambos, ambos filósofos pós-kantianos, né, estão trabalhando com a ideia de trágico como a base para o pensamento filosófico contemporâneo. Contudo, para Schopenhauer, a arte funciona como consolo, né? Como uma consoladoria metafísica. Né? A arte é a resignação do homem que, tendo sua vida oscilando entre o tédio e a dor, encontra na arte uma espécie de acomodação. Para Nietzsche, não há acomodação na arte. A arte ela é um mecanismo violento de geração de sentido, em que, ao invés do pessimismo romântico, você tem o pessimismo dionisíaco, que é o pessimismo afirmador da vida, onde não há sentido, eu crio um. Então a arte, né, eu gosto de pensar naquele caminho de que se a tragédia para Aristóteles, né, pela catarse, seria um purgante, um laxante, né, para Schopenhauer ela seria um anestésico, mas para Nietzsche ela é um remédio amargo. Né? E eu acho isso muito interessante, que justamente essa ruptura de Nietzsche com Schopenhauer, né, de ver que no espírito da música é o lugar da afirmação da vontade e não simplesmente da acomodação da vontade, né, que a gente encontra nos versos de Augusto dos Anjos o preceito da música dionisíaca. O que eu chamo de música dionisíaca em Augusto dos Anjos é a gente perceber que
Na composição melódica, porque os poemas de Augusto são sonoros, são feitos à declamação. Jorge Soares, que foi amigo de Augusto, disse que Augusto passava horas declamando e pensando os poemas para depois anotar, e ficava cantando, né, quase que num cantochão os seus versos, né? Então, se a gente pega, eu gosto muito de um trechinho de um poema chamado Deus Verme, o Deus Verme, olha que interessante, né? E esse poema, ele fala assim: almoça a podridão das drupas agras, janta hidrópicos, rói vísceras magras, e dos defuntos novos incha a mão. Acho interessante a gente perceber como almoça a podridão das drupas agras, janta hidrópicos, rói vísceras magras, e dos defuntos novos. Esse encontro de consoantes linguodentais, né, e de esse ritmo mastigatório, né, você tem o próprio movimento dos vermes a roer os cadáveres. E esse trechinho é interessantíssimo porque o Augusto dos Anjos pega um episódio da Bíblia, não é, que é a cura do hidrópico dos evangelhos sinóticos, dentre os quais o evangelho de Lucas, para mostrar que o milagre desse Deus verme, que é Cristo, esse milagre desse Deus verme é um milagre pelo devoramento. Ou seja, você tem uma ironização de Deus aqui, que nós sabemos muito bem qual é o filósofo que faz esse tipo de ironia, de vestir-se do Deus. No começo desse poema é interessante que a gente vê ele falar que o nome desse Deus de batismo é Verme. Ora bolas, o Deus batizado que nós conhecemos é Jesus. Jesus é batizado na água do Jordão por São João Batista, não é? E é interessante que essa música dionisíaca, ela é expressa, armazenada, ela ganha forma no jogo das imagens da poesia de Augusto dos Anjos. Eu gosto muito de destacar um trechinho de um poema chamado As Cismas do Destino. E nesse trechinho ele fala assim: livres de microscópios e escalpelos, dançavam parodiando os saraus cínicos, bilhões de centrosomas apolínicos, na câmara promíscua do Vitelos. Mas a irritar-me os globos oculares, apregoando e alardeando a cor nojenta, fetos magros ainda na placenta, estendiam-me as mãos rudimentares. Se a gente fizer um exercício aqui, a gente vai ver que nessa paródia dos saraus, da sociedade de recitação do século XIX e XX, estamos na transição, e junto, ele pegou a cena da mitose, todo mundo lembra da aula de cursinho, né, da prófase 1, da meiose e da mitose, quando os cromossomas, né, nas suas cromátides irmãs estão pareados nas fibrilas do fuso, a gente tendo que estudar biologia para entender Augusto, né, e a gente vê aquela dança dos cromossomos sendo arrastados, e o que a gente vê nesse jogo de dança é que, ao mesmo tempo que vai crescendo esse feto malsão, como ele mesmo diz, você vê esse feto colocando a mão para fora da placenta para tocar você, leitor, né? E para, né, mostrando essa cena da mão que se estende para fora da placenta, como se fosse o próprio Adão a estender a mão para Deus naquela imagem da Capela Sistina, não é? É interessante como Augusto dos Anjos, para além da sonoridade, é um tipo de poesia que a gente tem vontade, se fosse possível, de ler de olhos fechados, porque as imagens que nos aparecem são lindas. E daí é que eu lembro que Nietzsche, no Nascimento da Tragédia, nos mostra que Apolo é o deus da imagem. Apolo, o oniromante, é aquele que dá forma às imagens, não é? Porque a forma é a apolínea, é o shine, é a aparição, né? Eu gosto muito de lembrar, né, que o Augusto tem noção desse jogo de imagens que ele compõe, e ele tem muita noção do modo como ele articula essa sonoridade mastigatória e dissonante. Eu não vou entrar nesses méritos aqui, mas existem longuíssimos estudos que mostram como o uso do decassílabo de Augusto, o modo como ele divide as sonoridades nos versos,
o modo como ele articula as rimas e as esdrúxulas, que são as proparoxítonas. Todo mundo que estuda decassílabos e sonetos, que é grande parte da obra de Augusto, sabe que é muito inusitada a forma dele de articular, de fazer essa articulação. Augusto dos Anjos, se o soneto seria uma espécie de música clássica, o que Augusto dos Anjos está fazendo é uma espécie de jazz, em termos de dissonância musical, né? É muito interessante que ele tem consciência, né, da força da sua musicalidade. No Poema Os Doentes ele também fala, né? Quando eu for misturar-me com as violetas, minha lira, maior que a Bíblia a Fedra, reviverá, dando emoção à pedra, na acústica de todos os planetas. Né? Nos lembra bastante essa postura do Nietzsche, né? Que sabe que será lembrado, né? E se coloca para alguém do futuro, né? Aí, o que eu gostaria de destacar é que essa estratégia de musicalidade dionisíaca e de forma apolínica, junto com o vestir e despir de máscaras, né, me parece muito a aplicação numa poesia trágica, né, me parece muito a aplicação dos conceitos do trágico nietzschiano na poesia de Augusto. A gente vê o Nietzsche fazendo isso, né? Quando em Gaia Ciência, ele também já se veste de Cristo, de um crucificado, né? Se veste e se despe de Cristo, né? Já apresentando em Gaia Ciência, no prólogo, o que será o seu próximo livro, o Zaratustra, né? Que é uma grande obra paródica também, né? Que faz paródia de várias obras do Zaratustra histórico, da Bíblia, né? E daí podemos pensar, bom, mas será real essa apropriação de Augusto, esse uso do pensamento nietzschiano? E daí eu gosto de lembrar de um poema que não esteve reunido em Eu, mas um soneto, né? E que muitas das obras não mostram que é um soneto dedicado a Nietzsche. Mas esse soneto está lá na IP, né? Soneto vem a Frederico Nietzsche, como se falava na época, né? E eu vou ler o soneto rapidamente. O soneto é assim. Soneto, a Frederico Nietzsche. Para que nesta vida o espírito esfalfaste, em vãs meditações, homem meditabundo, escalpelaste todo o cadáver do mundo e por fim, nada achaste, e por fim, nada achaste. A loucura destruiu tudo o que arquitetaste, e a Alemanha tremeu ao teu gemido fundo. De que te serviu, pois, estudares profundo o homem a lesma, a rocha e a pedra, o carvalho a haste? Pois, para penetrar no mistério das lousas, foi-te mister soldar a substância das coisas. Construíste de ilusões um mundo diferente. Desconheceste o Deus no vidro do astrolábio, e quando a ciência vã te proclamava sábio, a tua construção quebrou-se de repente. Talvez alguns vão dizer, mas aqui ele está rompendo com Nietzsche. É interessante observar como o que ele faz aqui é justamente tomar a história da filosofia nietzschiana e brincar de vestir-se ele mesmo do filósofo. Notemos que no 8º verso, quando ele diz o homem e a lesma, e a rocha e a pedra, o carvalho e a haste, Carvalho é o próprio nome de Augusto dos Anjos. Augusto Carvalho Rodrigues dos Anjos. Aí vão me dizer, mas você está exagerando. Não tô, não. No poema do Tamarindo, ele fala, né, que ele é o Carvalho. Né, do Carvalho, Tamarindo. Ele usa esse jogo de formas para referir a si mesmo. Né? Então, e veja, esse movimento do homem à lesma, né, do macro ao micro, da rocha à pedra, né, e do carvalho à haste, esse movimento de macro a micro que ele faz a todo momento é o próprio movimento do poeta ao longo de sua obra, o poeta Augusto dos Anjos, ao longo de sua obra, descrevendo esse périplo da grande natureza até o infinitésimo, que é o último poema, Mistérios de um Fósforo, quando ele, por fim, se apaga no seu Requiem. Ou seja, no mesmo ano que ele publica esse poema, em 1905, no jornal do O Comércio, na Paraíba, ele publica outro poema, O Ébrio. Bebi, mas sei por que bebi. Buscava em verdes nuances de miragens ver
se nesta ânsia suprema de beber, achava a glória que ninguém achava. E todo dia, então, eu me embriagava, novo sileno, em busca de ascender a essa Babel fictícia do prazer que eu procurava e que procuravam e que eu procurava. Tras de mim, na atra estrada que trilhei, quantos também deixei, mas não contarei nunca a ninguém nunca eu contarei a história dos que como eu foram buscar a glória e que como eu irão morrer também. É interessante que o Sileno é aquele que ensinou o culto da vinha para Dioniso, né? E é o Sileno que aparece logo na abertura do Nascimento da Tragédia, né? No prefácio que Nietzsche faz, afirmando, né? Justamente a condição trágica do ser humano. Então, sim, Augusto dos Anjos era um leitor de Nietzsche, e me parece que ele se apropria do pensamento nietzschiano de uma forma bastante irônica, de uma forma bastante trágica, como é a poesia de Augusto, mas de uma tragicidade sempre com um sorriso. Afinal, não podemos esquecer que a grande máscara, que é a máscara de Dioniso, na Grécia Antiga, é a máscara de um deus de olhos gorgônios, de olhos terríveis, mas é uma máscara ridente, né? E a máscara de Dioniso é a máscara do riso. Sob as vestes do riso e sobre as vestes da troca de máscaras, temos Augusto dos Anjos, um poeta que leu Nietzsche e que usou, como Nietzsche diria, né, no Gaia Ciência, no Vademecum, Vadetecum, no poema do Gaia Ciência, né, que só consigo acreditar no mestre que riu de si também. Então, para mim, essa é a maneira com a qual o Augusto dos Anjos brinca de Nietzsche, sacaneia o Nietzsche e cria uma poesia antes do modernismo, plenamente moderna. Acho que por hora é isso. Eu não sei se passei do tempo, muito obrigado. Cara, muito bom. Muito bom, Casimiro. Eu não sei se eu estourei muito tempo, eu falo muito. Não, tudo bem, tá tudo bem. Foi muito belíssima exposição, belíssima exposição. Vários pontos aqui que toca na obra de Nietzsche, no pensamento de Nietzsche, em que podemos usar, sim, o termo aí, recepção, uma recepção do pensamento de Nietzsche na poesia do Augusto dos Anjos. Maravilha, eu super gostei. O que eu posso dizer ao público aí que preparem suas perguntas, até porque eu nem sei mais agora o que fazer da vida, né? Porque com uma apresentação tão boa assim, o que me salva, por um lado, também é o José Lins do Rego, que também tem algo interessante a dizer, ou que, enfim, tem algo que nos interessa nisso que nós estamos propondo aqui hoje, como, vamos dizer, modelo da nossa live, que é ver essa face paraibana da recepção de Nietzsche no Brasil, que começou aí no Nordeste, até que alguém encontre um documento anterior a 1876, essa tese permanece válida. Então, eu vou trazer agora um pouquinho, então, justamente da recepção de Nietzsche na crítica literária de José Lins do Rego. Aqui já cabe, então, de imediato essa primeira ponderação. Não vou falar do Lins do Rego romancista, mas do José Lins do Rego da crítica literária, né? Então, acredito que o primeiro ponto relevante a ser considerado é o fato de o contato de José Lins do Rego com o pensamento de Nietzsche ter ocorrido ainda muito antes de sua obra inaugural, de 1932, o romance Menino de Engenho. Com efeito, aspectos parciais do pensamento de Nietzsche se fazem presentes já nos artigos do jovem crítico literário paraibano, desde a época em que era integrante da Arcadia Pio XII do Colégio Diocesano da Paraíba. Nascido em 1901, mas precisamente estou a falar aqui então de início do jovem crítico literário José Lins do Rego. Entre os seus 19 e 20 anos de idade, a publicar seus textos nas páginas da imprensa periódica da Paraíba, de Pernambuco.
Depois avançarei um pouco mais, é claro, mas esses textos, esses primeiros textos do jovem, né, em particular aqueles nos quais o filósofo alemão é mencionado, no caso Nietzsche, seja de forma direta ou indireta, veremos então que são, como bem os caracterizou um dos pesquisadores de José Lins do Rego, que é o César Braga Pinto, esses textos em que Nietzsche é mencionado são experimentos literários, uma característica que por si só já o aproxima bastante do pensamento filosófico de Nietzsche. Então, assim, de início, cabe algumas indagações, né? Por exemplo, quais são, quais foram as fontes de acesso de José Lins do Rego ao pensamento de Nietzsche? A pergunta que poderíamos também pôr a Augusto dos Anjos. Ao que tudo indica, as fontes de José Lins do Rego de acesso ao pensamento de Nietzsche são variadas, mas basicamente temos duas tradições aí, que é as produções francesas, de língua francesa. Ele lia as traduções que chegavam ao Brasil em francês, e também os intérpretes franceses, mas também tomou contato com produções e intérpretes do filósofo em língua inglesa, e eu diria que, em particular, que foi por influência de Gilberto Freire. Então, o José Lins do Rego acompanhava, além disso, com muita atenção, a história das edições brasileiras de Nietzsche, publicadas até o ano de sua morte, 1957. José Lins do Rego, né, como a gente pode ver, infelizmente faleceu cedo, de forma prematura. Outra indagação, não menos importante, é a seguinte: a propósito de que, afinal, ou com que finalidade Nietzsche aparece nos textos de crítica literária de José Lins do Rego? Isso é um problema que se coloca aqui, né? Mais precisamente, quais foram as contribuições de Nietzsche para a crítica literária realizada por José Lins do Rego? Esse é o problema principal que eu coloco aqui, e a minha hipótese geral para oferecer respostas para essas indagações é a seguinte: Nietzsche aparece na produção crítico-ensaística de José Lins do Rego enquanto guia de conhecimento para o estudo e a pesquisa aprofundada da alma do Brasil, desde os seus ínfimos sertões, até tomarmos mais consciência de suas artes e costumes. Era essa a inspiração que José Lins do Rego e a apropriação que ele fazia muito de Nietzsche estava nessa direção, de tomarmos consciência da arte no Brasil e dos seus costumes, e assim, segundo ele, dessa maneira estaríamos também conhecendo o Brasil. Então, o que nós podemos ver é que José Lins do Rego realizou um tipo específico de recepção da filosofia. Aqui é uma questão difícil, eu não quero entrar nos meandros metodológicos de fundamentação do conceito aqui de filosofia, fundamentação teórico-filosófica. Quero apenas indicar, então, muito rapidamente, fundamentado em Agnes Heller, que José Lins do Rego recepciona a filosofia de Nietzsche nesse sentido, né, de utilizá-la, de apropriar-se dela em vários momentos como um guia de conhecimento, como um guia para levar adiante suas próprias pesquisas. Então, nessa direção, como eu disse, o crítico precedeu o romancista. O crítico literário que recebe o pensamento de Nietzsche em sua produção e demonstra ter conhecimento de suas obras, e o quanto, segundo Lins do Rego, a crítica foi impiedosa e injusta com Nietzsche. Eis o ponto, então, aqui temos um ponto permanente nos textos de Lins do Rego, nos quais Nietzsche aparece, ora como objeto de apreciação central, ora nos quais ele é apenas mencionado. Qual é o ponto que é permanente? A constante defesa e a tentativa constante de recuperação do pensamento de Nietzsche das apropriações ideológicas indevidas ou injustas que vigiam no período, principalmente ali dos anos 30 e 40. É possível ter uma dimensão de conjunto disso a partir da reunião e publicação da produção dispersa de Lins do Rego, que ele produziu entre os anos de 1920 até aí, o início dos anos 50. Nós vemos essa característica. Então, no início dos anos 2000,
agora bem recente, um dos pesquisadores da obra de Lins do Rego, o José Braga Pinto, selecionou uma considerável quantidade de textos produzidos por José Lins do Rego, que foram, como eu disse, publicados na imprensa nordestina, desde o início dos anos 20, na Paraíba, primeiro, depois no Pernambuco, depois em Alagoas, e além dele, também o Ivan Junqueira e o Ledo Ivo fizeram coletâneas trazendo de volta esses materiais do José Lins do Rego e que nos permitem dar verificar com clareza a incidência do pensamento de Nietzsche nessa produção. A meu ver, na prosa crítico-ensaísta de Lins do Rego, o pensamento de Nietzsche aparece como objeto de apreciação crítica e também como alento para o exercício do pensamento crítico-criador. Penso que é por aí que ele se apropria de Nietzsche como guia de conhecimento, né, para desenvolver o exercício de um pensamento crítico e criador. Em artigos publicados inicialmente, então, na imprensa, em diários como o Jornal do Recife, e depois recolhidos em livros por esses pesquisadores, é possível ter uma dimensão clara e ver o quanto Nietzsche está presente, seja citado diretamente, seja através do emprego do vocabulário de Nietzsche, ele se utiliza do vocabulário de Nietzsche, discorre e fala muito acerca do estilo de Nietzsche, e procura o tempo todo, como eu disse, principalmente a partir dos anos 40, reabilitar a filosofia de Nietzsche das apropriações totalitaristas do período. Ao lado, então, dos modernistas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Nordeste, Lins do Rego também recebe o vocabulário nietzschiano em sua produção crítico-ensaísta para, com ela, descrever manifestações culturais bem brasileiras. Assim o faz para descrever a pintura de Pedro Américo, compreendido por ele, cito Lins do Rego, nosso primeiro super-homem. O Lins do Rego fala isso na imprensa, por exemplo, né, dos anos 20. Nessa mesma tendência, em texto ainda esquecido pela fortuna crítica, quer dizer que não foi recolhido, é um texto ainda inédito em livro, mas no mesmo jornal, em 1921, Lins do Rego publicou um texto chamado Rito Pagão, que é um homônimo de um livro da escritora Rosalina Coelho, e lá ele fala muito sobre esse livro dela, é uma resenha, mas em determinado momento Lins do Rego critica a aberração nietzschiana de Albertina Berta, a expressão é dele, a aberração nietzschiana de Albertina Berta. Albertina Berta era uma feminista que também recebia em suas produções o pensamento do filósofo alemão. E, bom, isso sugere que Lins do Rego possui uma compreensão do pensamento de Nietzsche que certamente divergia muito da concepção que dele tinha a feminista brasileira. Veremos que Lins do Rego, de fato, possui uma certa interpretação, uma certa compreensão do pensamento de Nietzsche que era bastante, então, particular até, ou pelo menos diferia muito da feminista Albertina Berta. Ao que parece, o primeiro texto de Lins do Rego integralmente dedicado a Nietzsche data do início da década de 1940. O então romancista paraibano publica um polêmico artigo, porque veja o título do artigo, O Nietzsche de Hitler. Esse é o título do artigo, que foi publicado no Diário Carioca, O Jornal, no dia 23 de julho de 1942. Explicitamente, de forma sintética e irônica, logo de saída, Lins do Rego questiona, cito, Nietzsche é ou não é o mestre de Hitler? Essa era a questão mais debatida na recepção brasileira de Nietzsche no período entre guerras, tendo o seu ápice entre os anos de 1940 e 1945, sobremaneira durante o ano da celebração do centenário de seu nascimento, em 1944. Ocasião em que, né, por causa da celebração do centenário de nascimento de Nietzsche, diante de tantas acusações e aproximações de sua obra com o nazismo, uma considerável quantidade de intelectuais dignos, né, muito dignos e conhecidos, saíram, então, em defesa da obra e da reputação de Nietzsche. E dentre eles, Lins do Rego, que foi, inclusive, um dos primeiros. É um dos primeiros intelectuais brasileiros a procurar reabilitar Nietzsche da apropriação ideológica nazista. Aí, precisamente, por exemplo, no ano de 1942, com esse texto polêmico. Ele já fazia isso antes, mas nesse texto fica bem caracterizado. Embora não se
constitua propriamente como uma resenha crítica. Lins do Rego menciona o livro de Kearney Britton, então traduzido no Brasil, então, um autor norte-americano que havia publicado um texto sobre Nietzsche, justamente tentando defender Nietzsche dessas apropriações nazistas. É sobre esse livro que, em parte, Lins do Rego está falando, mas Lins do Rego nunca faz resenha no sentido em que nós hoje entendemos uma resenha. Então, ele cita isso muito en passant. Apenas quem conhece um pouquinho do momento ali é que vai saber como é que se dá isso. Esse livro, então, havia sido traduzido e, em parte, nele apoiado. O ponto central do texto de José Lins do Rego é reabilitar Nietzsche da ideologia nazista, nazifascista. Ainda que preocupado em inocentar e reabilitar Nietzsche, não se furtou, né? José Lins do Rego estava preocupado, sim, em inocentar e reabilitar a obra de Nietzsche dessas apropriações indevidas, mas ele mesmo, José Lins do Rego, não se furtou a aventar a sua própria interpretação do filósofo nesse texto, né? E Lins do Rego o compreende como um pensador, eu cito Lins do Rego, pensador que dividia os homens em categorias tão rígidas, homens de vontade e homens de rebanho, que teria sido o manancial para todos os super-homens que fustigam a humanidade. Fecho aspas. Em decorrência, né, disso, o Lins do Rego julga que, em parte, é por isso que Nietzsche fora tão facilmente instrumentalizado, em parte, né, por causa dessa maneira dele de dividir, vamos dizer assim, a humanidade em categorias assim. Um outro motivo, vai argumentar Lins do Rego, é o estilo de Nietzsche, né? Esse estilo violento dele o acabou levando a facilitar a instrumentalização. Então, Lins do Rego entende que os ideólogos do nazismo souberam aproveitar ou seja, aproveitar a retórica violenta, isso eu estou citando aqui Lins do Rego, retórica violenta de paralítico geral. Né? Toda essa expressão é dele, aquela paranoia diabólica que reduzia o homem a homem senhor e a homem escravos. Lins do Rego está dizendo que essa retórica violenta e de paralítico geral, aquela paranoia diabólica nietzschiana, né, que reduz o homem a homem senhor e a homem escravo, isso facilitou, ele está dizendo até certo ponto, a instrumentalização nazista. Então, dessa maneira, Lins do Rego sugere que os ideólogos nazistas ignoraram o Nietzsche poeta, ignoraram o Nietzsche crítico, o Nietzsche psicólogo. De forma parcial, apropriaram-se, né, os nazistas apropriaram-se mais particularmente dos conceitos que pudessem corroborar com a ambicionada, aí eu cito Lins do Rego, teoria da raça eleita. Por fim, Lins do Rego argumenta que Hitler, diante do busto de Nietzsche, ao lado do qual é fotografado em Olhar de Contemplação, no ano de 1942, em Weimar, no ano de 1934, Hitler estaria, segundo Lins do Rego, estaria apenas visualizando o filósofo, não estaria visualizando o filósofo, mas antes, cito Lins do Rego, Hitler, ele fixava também a imagem da loucura que era a sua própria. Né? Então, Lins do Rego aí defendendo Nietzsche dessa apropriação nazista. Então, para José Lins do Rego, era necessário, portanto, resgatar e reabilitar Nietzsche das apropriações ideológicas indevidas. Uma vez feito isso, então, o Lins do Rego prefere conceber Nietzsche como um exemplo a ser seguido, sobretudo quanto ao estilo. Eis porque Lins do Rego é um dos primeiros a indicar a presença de Nietzsche também em Gilberto Freire. E a celebrar, junto com Gilberto Freire, cito Lins do Rego, a verdade alegre, aquela de que falava Nietzsche, que era a Gaia Ciência, a que liberta os homens da inquietude, dos perigos de Dioniso, fecho aspas. Ele diz isso num dos seus textos, no texto em particular chamado Gordos e Magros, e eu poderia discorrer um pouquinho mais aqui, mas como o tempo está avançando, eu poderia falar um pouco mais e trazer aqui um pouco mais o texto que José Lins do Rego publicou na Folha da Manhã em 1937, com esse título,
sobre estilo, e ele divide os autores, Casimiro e caríssimos que estão nos acompanhando, Lins do Rego divide, do ponto de vista do estilo, ele divide os autores entre gordos e magros. E ele considera Nietzsche um magro, porque Nietzsche consegue, segundo Lins do Rego, com um mínimo de palavras, o máximo de expressão. Aqueles aforismos curtos, poucas palavras, mas muita expressividade. Ao passo que outros, como Goethe, ele vai citar que Goethe, por exemplo, era um gordo, porque a escrita de Goethe era cheia de exercícios retóricos, de frases e de verbiagem. Né? Mas não era somente, então, o estilo de Nietzsche que Lins do Rego admirava, também o recebia como eu disse, como guia de conhecimento para refletir sobre seu próprio país, através de Nietzsche, como ele diz, o louco da perfeição na Terra. Assim, Lins do Rego recebe impulso do filósofo alemão para se aventurar a pensar a alma do Brasil. Como? De início fazendo ver, tal como segundo ele, Lins do Rego, segundo ele, o próprio Nietzsche fez, né? E que isso é possível, como eu dizia antes, pela consciência de nossa arte, pois tendo consciência de nossa arte, cito Lins do Rego, tem-se consciência de uma nacionalidade. Lins do Rego está dizendo, então, isso inspirado em Nietzsche, e dizendo que Nietzsche fez isso, que seria interessante fazermos também. Então, Lins do Rego preferia pensar as realidades concretas do Brasil, né? E a incidência de Nietzsche em sua produção crítico e ensaística converge para esse horizonte de investigação da identidade nacional brasileira, à semelhança de quem, à época, também já fazia, como o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque de Holanda. Então, interessava de Nietzsche a José Lins do Rego a cultura e o heroísmo de Nietzsche. Né? A Lins do Rego não interessava o Nietzsche obscuro, conservador, mas o pensador que desejou, diz Lins do Rego, entre aspas, aristocratizar as multidões. Né? Bom, assim, eu começo a me encerrar, porque encerrar a palestra está avançando, eu poderia falar aqui ainda de forma mais detida de como o José Lins do Rego está muito atento à história das edições brasileiras de Nietzsche, ele acompanha as traduções do Mário Ferreira dos Santos, depois ele acompanha também as traduções do Alberto Ramos, o pelotense, o poeta pelotense, e publica textos, então, falando desses materiais, e sempre naquela mesma linha, como eu falei, de procurar defender Nietzsche das apropriações nazistas do período e também utilizar a sua obra, o seu pensamento, em função das suas próprias investigações sobre o Brasil. Bom, como eu disse, poderia apresentar ainda muitas outras coisas sobre a recepção de Nietzsche em José Lins do Rego, mas por enquanto eu fico por aqui e o que eu posso fazer é agora abrir espaço para o público. Vejamos se o público tem perguntas para o Casimiro e talvez se tem alguma para mim. Se ninguém lançar alguma pergunta, eu tenho mais de uma para o Casimiro. Deixa eu colocar isso aqui. De antemão, deixa eu parabenizar pelo trabalho. Eu não conhecia essa recepção do José Lins do Rego, do Nietzsche, e ainda mais uma recepção tão consciente, tão crítica, e não tinha mesmo me tocado, né, que essa uma recepção nietzschiana tão conscientemente política, né, porque o Nietzsche ele sofreu uma apropriação tão violenta, né, por parte do nazismo, né, e eu não sabia dessa dimensão do José Lins do Rego de ir lá e falar, não, é preciso tirar, porque o Nietzsche rompe com Schopenhauer e com Wagner por conta do antissemitismo, né? E assim, que sim, Nietzsche era um aristocrata, Nietzsche era um conservador em vários termos, claro que sim, obviamente, mas que o pensamento para mim
Não sei se a minha opinião procede, mas eu tenho, como um leitor de Nietzsche, não um filósofo, mas um leitor de Nietzsche bastante interessado, assim, para mim a filosofia do Nietzsche é muito maior do que o homem Nietzsche, né? O homem Nietzsche se sabe muito limitado nas suas mazelas, né? Enquanto o, o pensamento do Nietzsche é muito, muito superior, muito mais potente do que a vida tão dolorosa, vamos dizer assim, do Nietzsche, né? Então, eu não sabia desse papel do José Lins do Rego, é um papel... Nossa, eu fiquei morrendo de vontade de ler esses textos. É interessantíssimo, interessantíssimo esse papel, essa postura combativa do José Lins do Rego. Ah, muito obrigado. Veja, acho que nós temos uma pergunta aqui já. Depois eu posso até, vou deixar a minha, vamos dar espaço aqui para o público. Eu conheço aqui Evandro Moreira, é um aluno, é um discente da FAFIC, do curso de filosofia, inclusive muito empenhado. Como Nietzsche e Augusto, se ou não, apresentam como um personagem de herói, seria isso? Heróis trágicos que encontramos na literatura? Como essa característica do trágico se apresenta em uma vertente de contravalores? Deixa eu ver, você conseguiu entender a mensagem aqui do Evandro? Se o Evandro quiser depois mandar de novo aqui para a gente ler a pergunta de modo mais claro, mas se eu entendi como é que Nietzsche e Augusto dos Anjos apresentam personagens e heróis trágicos, né? Que são muito aproveitados na literatura. Qual seria a relação com os valores? Muito obrigado pela pergunta. Eu não sei se em termos eu entendi essa ideia do vertente de contravalores, né? Não sei se está dizendo a ideia do Nietzsche, do transvalorização de todos os valores. Mas, enfim, dentro do meu grande desconhecimento do Nietzsche, porque, assim, o Nietzsche que eu me aprofundei e que eu entendo que encontrei, porque me parece que essa primeira recepção, ainda que o Augusto esteja no 20, ele está muito respondendo a uma tradição que vem do 19, do Tobias, do próprio pai. Então, ele é recebido muito como um filósofo, mas que, acima de tudo, um poeta, né? Já muito diferente do que o professor mostrou no José Lins do Rego, né? Então, uma boa observação. Né, ele é muito um poeta. Então, assim, é muito o Nietzsche trágico, né? Então, me parece assim, deixa eu ver se como é que é? Como Nietzsche e Augusto se apresentam como personagem ou herói trágicos, né? Eu não saberia responder em demasia essa questão para o Nietzsche, né? Eu acho que eu não sei pontuar. Tem um crítico, um filósofo que pensa a obra nietzschiana, que é o Roberto Machado, que tem uma obra chamada Zaratustra, uma tragédia, que lê, não que isso seja hegemônico, muito pelo contrário, ainda mais num perspectivista como Nietzsche, é difícil a gente falar numa única visão, mas que vê a obra de Nietzsche sendo pensada dentro de uma grande obra trágica, tanto que lá no final Nietzsche está olhando para ele mesmo e falando, olha, o Nascimento da Tragédia eu deveria tê-lo cantado, e não deveria tê-lo escrito de forma acadêmica, né? Eu deveria ter superado, né? A minha condição, eu deveria ter cantado o Nascimento da Tragédia, né? Mas para o Augusto, eu acho muito interessante, tem um poema, assim, o Augusto ele era visto como, ele era tido como um poeta doente, né? Acreditaram na armadilha. Eu tenho um outro texto que saiu num livro pela Iluminuras, do encontro que a gente tinha entre a Federal do Rio de Janeiro e a Unicamp, em que eu falo do Augusto dos Anjos como armadilha nosológica, porque todo mundo queria dar um laudo médico para Augusto dos Anjos, né? E tem um poema famoso, tem um poema que saiu no jornal do Augusto, que critica o Augusto de ser um poeta raquítico, um poeta doente, e ele responde, o poeta raquítico, e começa a tirar sarro de quem fala, olha, você nem sabe fazer versos e vem falar que eu sou doente, então se alimente a fiambre e nunca mais tente fazer versos, e começa a brincar num jogo de rimas sensacional, que é do Augusto.
para mim fica muito claro como o Augusto ele se coloca como alguém trágico, mas o Augusto ele traz uma certa tonalidade de autoficção, mas esse eu não é o eu Augusto, sabe? Quando tem esse eu, nunca é o próprio eu do Augusto dos Anjos. Ainda que apareça um engenho, é um engenho que não é ele, é um engenho decadente que não é o próprio Augusto. Ainda que apareça o filósofo moderno, não é ele Augusto, filósofo moderno. Não é propriamente o Nietzsche, não é. Existe uma espécie de constante desligamento em que quem trata muito bem disso, a gente pode, entendo eu, ler o Augusto dos Anjos na chave daquilo que a gente pode chamar do trágico moderno, que é o que coloca o Peter Zonde, por exemplo, né? Você tem um conjunto de pensadores alemães ali, e me parece que o Nordeste, tenho certo que por Tobias Barreto, muito devidamente, é um centro de recepção de pensamento germanista muito grande, né? Então, tem até na Cadernos Nietzsche, tem um texto muito interessante do Tiago Pantuzzi, que fala dessa questão da importância do Tobias Barreto, e de como você tem um alemanismo ali, né? Então, para mim, parece, né, que tem essa dimensão. De falar que foi justamente com o Tiago que nós tivemos início a primeira live. Então, putz, ótimo. Por isso que eu estou dizendo que a gente está tirando aqui, vamos dizer, as consequências da tese e da hipótese que ele já comprovou, de que a recepção de Nietzsche começa na Escola do Recife, com Tobias Barreto, em 1876. Então, tirando as consequências disso, como eu disse, até que apareça algum outro documento anterior, permanece válida essa hipótese aí, de que a recepção de Nietzsche no Brasil teve início no Nordeste, com Tobias Barreto. E aqui hoje a gente vai vendo, então, a face paraibana. A face paraibana. Tem uma pergunta aqui que não tangencia muito. Tem uma inquietação de um discente aqui, do Igor Duarte. Ele começa com essa inquietação aqui, que, enfim, nós sabemos, né? Sabemos muito bem. E aí ele prossegue, dizendo que há um poema que Nietzsche intitula O Deus Desconhecido. Opa, isso é verdade. Que aparece como uma busca de um Deus e desejo de servi-lo. E aí, continua o Igor, faz esse comentário aqui, né, que Paulinho Atenas encontra um altar ao Deus desconhecido, e Santo Agostinho escreve sobre sua busca de Deus tarde vos dê. E aí deixa essa pergunta. É possível ver Nietzsche de alguma forma ao lado de Agostinho e Paulo na busca de Deus, mesmo trilhando caminhos diferentes? Essa talvez seja uma pergunta mais para o Nietzscheano do que para quem... Ai. Não sei, professor. Essa última aí, você se atreve, eu tenho medo. Eu tenho muito medo, assim, eu não me sinto seguro, assim, é interessante. O que eu fico, toda vez que eu converso com um Nietzscheano de profissão, é que eu vejo que, assim, que ninguém está confortável. Acho que tirando o professor Ivo, tirando a Scarlett Martin, tirando, sei lá, Oswaldo Giacóia, todo mundo que vai, a gente vai falar de Nietzsche, fala, ai, que medo, porque, mas você leu Nietzsche? Não, eu leio, mas eu não sei até que ponto adianta. Tem uma certa desilusão nesse processo, né? Sim, agora, sim. O que eu posso dizer, e aí, puxando a brasa para minha sardinha, do Augusto, é que, assim, existe uma dissonância muito grande do Cristo para Augusto e para Nietzsche, porque me parece que o Nietzsche, ele tem esse embate, ainda mais com esse cristianismo paulino, a própria questão do Platão, né, que seria uma espécie de cristão antes do próprio cristianismo. Agora, para o Augusto dos Anjos, ele tem o que o José Paulo Paes tem um texto que fala, o poeta e crítico José Paulo Paes, ele fala de o Cristo regressivo. O Augusto dos Anjos, ele tem um poema que ele fala, né, Cristo não morreu, mora na Serra da Borborema. Então ele traz o Cristo para si, se veste de Cristo, só que é o Cristo dos vermes. Há que se lembrar que aquele poema, o Deus Verme, existe uma passagem nos manuscritos dos padres do deserto, do cristianismo primitivo, que já falava de um Cristo verme, que é um Cristo que fica no anzol para pescar os pecados, os pecadores do pecado. Então, assim, eu acho que o Augusto dos Anjos, ele se apropria de um certo cristianismo, enquanto o Nietzsche, ele está, me parece, na minha ampla ignorância de Nietzsche,
ele está mais interessado em mostrar como o cristianismo se desenvolve, ainda mais por conta de Paulo, como um problema que seria a metafísica do consolo. Há uma divergência muito grande ali. Agora, a dimensão disso com Santo Agostinho, e bom, aí eu precisava, inclusive, saber muito mais de Santo Agostinho, coisa que eu, infelizmente, não domino. Né? Não, eu acho que você caminhou muito bem aí nesse paralelo com o Deus do Augusto dos Anjos e o Deus desconhecido de Nietzsche, que continuaremos desconhecendo, que eu também desconheço. Menos ainda que ele tenha trilhado caminhos para buscá-lo, mas senão Nietzsche diz que ele é instintivamente, naturalmente ateu. Então, seria difícil caminhar por um viés diferente desse. Mas eu tenho uma pergunta que com certeza converge, vamos assim, em parte com os anseios do Tiago Pantuzzi, que, como eu dizia, foi quem, até certo ponto... Vamos falar um pouquinho, essa coisa dos estudos de recepção no Brasil, né? O interesse acadêmico, o interesse especificamente acadêmico em estudar como é que se deu a história da recepção do pensamento de Nietzsche no Brasil, eu diria que ele nasce no GEM. Ele nasce dentro do grupo de estudos Nietzsche, e aí em 2016 nós temos a primeira monografia, que é do Tiago, que traz justamente essa tese de que tudo começa com Tobias Barreto em 1876. E nós estamos vendo agora os desdobramentos disso na face, vamos assim, paraibana, com Augusto dos Anjos, que começa lá no final, lá no início dos anos 20, e que, como você mesmo colocou, e eu concordo plenamente, em diálogo com algo que retrocede mais ao final do 19, né? Então, com certeza, Augusto dos Anjos está tendo contato com um pensamento de Nietzsche que chega pela via francesa, as traduções do Henri Albert, e o José Lins do Rego também, nos anos 20, mas ele tem algo a mais. O José Lins do Rego teve um forte contato com Gilberto Freire e se enveredou muito pelas letras de língua inglesa, e por aí ele também teve um forte contato com Nietzsche. Mas nós vemos, então, José Lins do Rego, vocês viram aí, que ele é um dos primeiros a defender Nietzsche das apropriações nazistas. Atualmente, Cândido, né, Antônio Cândido é que é conhecido como o primeiro a fazer isso por causa do texto dele, O Portador, que consta na coleção Os Pensadores, as obras incompletas de Nietzsche da coleção Os Pensadores, da década de 1974, colocar esse texto do Antônio Cândido como pós-fácil, um texto que é de 47. E a gente está vendo que José Lins do Rego, já no início da década de 40, já está fazendo a defesa de Nietzsche, e eu diria que ainda antes, na década de 30, já o fazia. Mas, enfim, a minha pergunta é nesse sentido justamente de esclarecer, porque você trouxe um dado que eu não sabia do Augusto dos Anjos, e que eu gostei de saber, essa situação dele com o pai, e que o pai, por sua vez, Alexandre, né? Alexandre Carvalho dos Anjos. Alexandre Rodrigues Carvalho dos Anjos, né? Você me dizia que ele teve duas coisas que me chamou a atenção. Que ele teve um contato com a escola do Recife, né? Segundo, que foi ele que educou o Augusto. Foi. Isso é muito rico, porque pode ser então por aí que ele tenha tido contato com o pai e o filho, no caso, Augusto, pode ser que eles tenham tido contato também com algum tipo de produção de Nietzsche de viés germanista, né, de viés em letras germânicas mesmo. Eu acredito que sim. No meu caso, né, o meu trabalho é um trabalho muito de fronteira, né? Então isso me complica muito minha vida em termos meteorológicos, né? Eu lembro que o meu orientador, que foi o Marcos Ciscar, né, sempre foi muito paciente comigo, né, porque um sujeito que veio da história, né, já tinha feito mestrado em literatura, mas, né, tinha toda uma metodologia de pensar historiográfica, e daí fui trabalhar com Augusto dos Anjos, pensando a poesia de Augusto dos Anjos bem dentro da teoria literária, mas em diálogo com Nietzsche, né, na filosofia, ou seja, meu Deus do céu, né, que dificuldade, né? Mas, ao mesmo tempo, isso me permitiu alguns prazeres, que como o meu trabalho não era exatamente sobre a recepção, mas, enfim,
uma vez localizada essa inegável presença, porque, bom, tá lá, né? Ele dedica um soneto, ele conhecia, ele era leitor de Schopenhauer, né? Ele tá na escola do Recife, que a gente sabe que essa circularidade perpassa. Então, o meu trabalho foi reconhecer isso muito na organização da poesia, das formas literárias, das composições literárias, né? Agora, eu não fui ver exatamente, eu não sei, não sei localizar. Eu fui atrás da biblioteca de Augusto dos Anjos, eu tentei encontrá-la, mas eu não encontrei, né? Os livros que pertenceram a Augusto, tentei fazer esse rastreamento, mas eu desisti dessa busca, vamos dizer assim, usando por falta de palavra melhor, aí, genealógica das pistas exatas, Boa. e fui para dentro do texto literário, observando a dinâmica de como tudo funcionava ali. Mas eu acho muito possível, porque o pai de Augusto dos Anjos é elo entre Augusto e Tobias, porque a geração de Augusto dos Anjos ela já estava distante daquele germanismo do Tobias Barreto. Mas é sabido que o Tobias Barreto ele tinha um apego germanista muito grande, né? Do jornal que ele tinha na cidade de Escada, né? Ele foi Trocava cartas com autores alemães. né? Tinha um contato muito grande. É interessante lembrar que foi e essa ligação com a Alemanha do Brasil, ela é maior do que o senso comum imagina, Imagino, né? sim. Porque o próprio Gonçalves Dias, poeta maranhense, publica Ijucapirama em Leipzig, né? Então, assim, a gente está imaginando que, não pode se esquecer que a primeira versão que a gente conhece, primeira versão não assim dizer, mas antes de Castro Alves escrever Navio Negreiro, o Heinrich Heine, né, está escrevendo Navio Negreiro na Alemanha, né? Então, assim, existe uma relação Brasil-Alemanha Opa, que... existe um trabalho mostrando a recepção de Harris Heine em Tobias Barreto. Então, eu acho assim, tem um livro muito interessante do... Oh, meu Deus do céu, vou esquecer o nome dele agora, tá por ali na estante, mas... e ele trabalha justamente com... Ele fala do Heine, né? Do Heine no Brasil, ele tem um prefácio do livro dele muito interessante, em que ele justamente fala dessa recepção, né? Eu sei que é uma heresia numa live, mas não estou aguentando. Eu vou pegar ele tão fácil, ele tá aqui, ó. Pera aí. Pronto, não demorei 2 segundos. Está aqui, ó. Do André Vallias, né? Tem um livro chamado Heine em Poeta dos Contrários. Eu estou com um delay aqui, vamos ver se vai aparecer. Acho que apareceu, né? O livro do Vallias. E é muito interessante que já nesse prefácio ele fala dessa questão, né, dessa apropriação e da presença do Heine na poesia brasileira e que, assim, no meu trabalho hoje do pós-doutorado, eu fui para outras searas, eu fui para a questão da poesia telúrica no Brasil, para as representações de telurismo no Brasil. Então, eu não estou exatamente trabalhando com essa recepção alemã e nem somente com a poesia de Augusto. Hoje eu estou mais em Guimarães Rosa, mas, de qualquer modo, é interessante notar como eu acho que se subestima muito a presença dos alemães e de Nietzsche e até de textos alemães mesmo no Brasil. Sim, Talvez, concordo plenamente. né, uma certa noção nossa de falar, não, a gente só... É óbvio que havia a recepção francesa, a revista Dois Mundos, né? Também Sim. importantíssima, mas acho que essa recepção é bastante direta, né? Então, muito bom ouvir tudo isso que você está dizendo, muito bom. Olha só, então, olha como está bom a nossa... Vamos tentar encerrar com essa última pergunta aí, do Lucas Lafayette. Pergunta difícil, mas que a resposta não é muito longa, pelo menos da minha parte. Bom, eu sei que o professor Geraldo, de formação, é filósofo, né? Então, não sou eu que vou bater o martelo nessa resposta.
né? Eu, como um pesquisador curioso, né, um teórico da literatura e um historiador da literatura, me atrevo até pouco como poeta. Eu, particularmente, essa resposta é muito minha, e eu não sei se eu tenho razão, desconfio que não, mas o fato, né, olha, a pergunta do Lucas, né, nessa recepção de Nietzsche em Augusto dos Anjos, José Lins do Rego, pode-se dizer também que os escritos dele são textos filosóficos? Eu não colocaria nessa chave, não colocaria nessa chave, porque tratam da filosofia nietzschiana, são textos filosóficos. No caso do Augusto, que responde a uma tradição do século XIX, os limites entre filosofia e poesia, aliás, o próprio Nietzsche não queria traçar esses limites com muita clareza, ao que me parece. Eu não chamaria de filosofia por isso. Eu acho que a gente tem, sim, conhecimentos de fronteira. Eu acho que essas fronteiras são tênues. Não é só Nietzsche, é Derrida que vai mostrar que filosofia e poesia não são coisas tão apartadas assim. Pelo lado da história, a gente sabe que história, literatura e filosofia não são coisas tão apartadas assim, né? Então, mas a daí dar uma definição precisa, eu acho que é óbvio que a gente está tratando com termos fronteiros, mas porque trata de filosofia nietzschiana é um texto filosófico, eu acho que precisa de mais elementos para a gente chamar isso de uma filosofia. Eu não diria a filosofia de Augusto dos Anjos, por exemplo. E eu não acho que dizer que seja poesia de Augusto dos Anjos seja menos que filosofia, né? Eu acho que a gente não deve cair nessas armadilhas. Eu acho. Mas quem vai responder isso mesmo é o professor Geraldo, que é filósofo de formação. Eu estou de acordo com você. Muito de acordo. E o Lucas também estaria de acordo mesmo. Nas nossas aulas, lendo a Poética de Aristóteles, nós vimos que Aristóteles, por exemplo, diz que Empédocles escreve em poemas, Parmênides também, mas eles não são poetas, eles são fisiólogos, são filósofos. Então, o gênero textual do José Lins do Rego é crítica, ensaio, romance. Isso não quer dizer, é lógico, isso não quer dizer que não haja ali reflexões de teor filosófico muito bem colocadas, inclusive. Mas o gênero dele, os textos em particular que eu analisei aqui, são gêneros de caráter. Inclusive, Casemiro, eu ainda estou com essa dificuldade de entender, inclusive, o próprio gênero do texto do José Lins do Rego. A pergunta do Lucas é boa nesse sentido, porque imagine só, Lins do Rego tem um ótimo texto aqui chamado Nietzsche e os Robôs. São 4 parágrafos. A maioria dos textos do José Lins do Rego, de ensaio, são bem breves, bem curtinhos. Em alguns a gente fica assim, mas será que é uma resenha crítica? Ou será que é só um pequeno ensaio, um breve ensaio? Por isso que eu chamei de gênero crítico e ensaístico. Então, o próprio José Lins do Rego, do ponto de vista do estilo, e usando as próprias categorias dele, ele é um magro. Não no romance, na crítica e no ensaísmo, que são bem curtos, bem expressivos. Ele foi, inclusive o José Lins do Rego foi criticado por ser justamente assim muito espontâneo, mas é porque é o jeito dele. Ele está muito próximo da cultura popular, ele fala com esse vocabulário da cultura popular, ele inventa neologismo a todo tempo, e tem esse modo sintético e expressivo nos textos de crítica literária. E de modo que às vezes fica difícil identificar exatamente qual é o gênero, mas são textos muito, muito, muito bons, e, puxa, quem sabe a gente possa discutir mais vezes os impactos, por exemplo, né, a repercussão, os efeitos do pensamento de Nietzsche na crítica literária, né, na história da literatura brasileira. Vimos agora um pouquinho, né, com Augusto dos Anjos, José Lins do Rego, quanto tem um caldo aí, tem um caldo cultural, tem uma importância cultural, tem uma importância literária, e eu diria também tem uma importância para a história das ideias filosóficas no Brasil. Mesmo que não sejam textos filosóficos, como o poema do Augusto dos Anjos, os textos do Lins, nem por isso deixam de, vamos dizer assim, enriquecer a história das ideias filosóficas e a história da literatura, né, e a história da teoria literária, talvez.
Bom, Casemiro, mais uma vez quero muito agradecê-lo por aceitar o convite. Eu achei que foi muito riquíssima a sua primeira apresentação. Eu teria até outras perguntas, mas a hora avança. Nós já rompemos mais de meia hora o prometido e temos público. Eu agradeço muito ao público que acompanhou os alunos da FAFIC, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cajazeiras, Alto Sertão da Paraíba, 50 anos fazendo história. Obrigado, Casemiro. Obrigado a você. É uma honra. Muito obrigado. Obrigado. Abraço mesmo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Abraço a vocês. Valeu. Isso aí.